a proposta desse encontro, e eu quero aproveitar a palestra do desembargador, é situar, principalmente no plano do Supremo Tribunal Federal, o que tem sido o entendimento a respeito do tema direito ambiental. O Supremo Tribunal Federal é sempre relevante, sempre importante, porque, em última análise, partindo da premissa de que 80% a 90% do que interessa em matéria ambiental está na Constituição Federal, é sempre importante, é sempre fundamental entender como é que o Supremo Tribunal Federal vem adotando e vem entendendo o tema direito ambiental dentro dessas perspectivas que nós aqui em São Paulo estamos muito avançados, né, por essa construção feita pelas duas câmaras, pelos desembargadores, doutrinadores que aqui estão. Mas eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade, quando eu propus, a ideia desse encontro é que cada colega, cada magistrado desenvolva um tema que acho que é importante, pertinente para cada um de nós. Quando eu propus o tema de falar sobre a atuação concreta dos profissionais de direito na área ambiental, né, e os avanços da jurisprudência, eu pus uma premissa do direito ambiental numa economia que visa lucro, uma economia capitalista. Né, portanto, esse é um ponto de partida que quero deixar muito claro, quero deixar muito evidente, até no sentido de estabelecer uma visão, não só como advogado militante, mas como alguém que atua há muitos anos na área universitária. Fiz carreira na área universitária, o mestrado, doutorado, a livre docência, produzo livros, produzo obras, estou na universidade, estou na academia, estamos, doutor Flávio, voltamos semana passada da Europa desenvolvendo os temas, mas eu acho que a visão teórica ela não é suficiente para enfrentar o direito ambiental brasileiro. Então, eu, antes de mais nada, quando tenho os encontros, o primeiro tema é falar qual é o seu currículo. Eu sou advogado militante, né, e seguramente é o título que eu mais me orgulho, né, de atuar concretamente na perspectiva do enfrentamento dos conflitos de interesses que atuam na área ambiental. Portanto, quando eu propus até aos companheiros da comissão para desenvolver esse tema, a minha ideia é apontar em que medida o Supremo Tribunal Federal vem interpretando aquilo que está na Constituição Federal em matéria ambiental, né? Inclusive respondendo algumas questões, e aí a resposta é uma resposta dada pelo Supremo a partir da Constituição Constitucional, a respeito do que é matéria ambiental. Né? E eu brincava com o desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, porque ele e outros desembargadores imaginam, falam, esses caras da Comissão do Meio Ambiente não têm o que fazer, então ficam inventando regra para jogar mais processo para a gente, criar Câmara Ambiental, Vara Ambiental, quer dizer, além das câmaras de direito público, privado e criminal que eles têm, ainda tem mais processo na área ambiental. E o que eu disse a ele é que, na condição de presidente, sou obrigado a fazer isso. Às vezes eu não concordo, mas não posso deixar de considerar. Mas procurarei demonstrar que a própria visão do que significa direito ambiental, na perspectiva do Supremo, ela é infinitamente mais ampla. Né? Isso, inclusive, com que fez com que as câmaras ambientais aqui do Tribunal de Justiça tivessem que separar o joio do trigo. Se vai dar certo ou não no STJ, no Supremo, né? Não diriam os desembargadores, mas pensam, o problema é deles, não é nosso. Né? Quer dizer, nós temos aqui que gerenciar, fazer a administração da justiça, o que é o que não pode, e compete às partes, ao Ministério Público, aos advogados, né, discutir, suscitar os temas perante, né, aquilo que é a essência do que nos interessa no campo do direito positivo, que é a coisa julgada soberana. Quer dizer, em última análise, nós que atuamos na área do direito ambiental, das leis ambientais, buscamos uma solução, né, normalmente demorada, né, o que faz do direito ambiental de qualquer outra área, um direito fundamentalmente baseado em medidas liminares, mas que a gente sabe que é longo e penoso o caminho do devido processo legal. Então, o primeiro aspecto, e vou procurar conversar com as senhoras e senhores, deixar muito claro, quero deixar muito claro às senhoras e senhores, está gravado, é algo que eu sempre escrevi, que eu sempre digo, mas quero deixar consignado aqui no primeiro encontro de advogados e magistrados ambientais da OAB, que não existe retrocesso na área ambiental. Eu quero deixar muito claro. Né? Sei que há uma corrente, há um grupo de colegas que inclusive, baseia toda uma construção do direito ambiental, que o país caminha para um retrocesso. Vai ser tema de um painel que nós vamos ter semana que vem em São Luís, mas o que eu sempre não pude deixar de considerar é que no plano do direito ambiental constitucional não existe avanço nem retrocesso, mas enquadramento, sob o ponto de vista de deveres, direitos, obrigações e sanções, que a Constituição Federal diz deverão ser enquadrados numa tríplice perspectiva. Saber, primeira, direito serve para ocasionar satisfação para a dignidade da pessoa humana.
Isso não sou eu que estou dizendo, é o artigo 1º e 3º da Constituição Federal. Né? Sou historicamente acusado de ser antropocêntrico, eu falo, bom, eu e a Constituição. Né? Quer dizer, eu sou um puro e simples hermeneuta direto do que está escrito aqui. Eu diria quase que um evangélico normativo. Né? Ele fala, olha, aqui está o caminho, esta é a razão, é a fé, é o sol. Né? Tem uns colegas nossos que ficam aí na Praça da Sé que falam bem, então às vezes dá vontade de chamar para dar uma aula, porque né, eles falam, o pessoal fica vendo, né, mas fica comendo uma melancia, etc. E tal, mas falam bem, comunicam. Então, às vezes eu fico prestando atenção, falo, pô, como esse pessoal dá aula bem. Né? Não fizeram mestrado, não fizeram doutorado, a CAPES não gerencia, mas tocam muito bem essa questão. Mas, enfim, o primeiro pressuposto para entender como funciona o direito ambiental é uma lógica que é dada por um princípio que a Constituição está apontando. Né? Então, aqui, que é um encontro de magistrados e advogados, não se trata de teorizar, se trata de constatar que a função do direito ambiental está associada à dignidade da pessoa humana, que é um conceito cultural e que, dependendo da circunstância, vai avançando ou não. Né? A peça publicitária aprovada ontem pelo Senado, que é o Marco Civil da Internet, né? Aliás, aproveitar para convidar as senhoras e os senhores, vamos ter um evento aqui dia 28 de maio, com a participação da OAB do Rio, para discutir sobre essa nova peça publicitária, né, que estão se gabando, porque agora vai ter regra. Né? Nada mais é do que um apêndice do que a Constituição Federal já diz. Né? Isso em matéria de internet, isso em qualquer outra matéria. Então, primeiro aspecto que a gente não pode fugir. Direito ambiental tem como critério a satisfação do direito de brasileiros e estrangeiros que aqui estão. Ponto 1. Ponto 2, que é um tema que muita gente acha incomodativo dizer, eu não acho nada incomodativo. Né? Vocês vão verificar no próprio julgado do Supremo. O direito ambiental, ele é aplicado em concreto em face da ordem econômica do capitalismo. Isso está no primeiro quarto. Né? Portanto, achar que existe um direito ambiental sem lucro é ter uma visão autista do que significa a aplicação e interpretação do direito positivo. Né? Vamos ver daqui a pouquinho que quando o Supremo Tribunal Federal pela primeira vez explica o que é direito ambiental, ele vai interpretar o 176º, não é nem o 225. Então veja que interessante. Na primeira oportunidade ele vai falar de ordem econômica capitalista e por que o direito ambiental é importante para você mitigar a lógica do capitalismo, que é a pior possível. Mas não é nada subjetivo, é objetivo. Então, é uma regra nela contida que já está no primeiro, no inciso 4º. E um terceiro e último aspecto, para eu avançar um pouquinho, que diz respeito ao artigo 1º, inciso 5º da Constituição Federal, exatamente na linha do que o desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho já estabeleceu. O país é gerenciado por um sistema democrático. Quem gerencia esse sistema democrático é o partido político. E a lógica do partido político é poder, ponto. Não é o bem nem o mal. É gerenciar, né, o que são as situações específicas dos componentes dos diferentes partidos políticos. Né? Fato concreto, e posso dizer publicamente, doutora Regina, nós estamos tentando, desde o ano passado, desembargador Rui, doutor Maia, desde o ano passado nós estamos convidando todos os partidos políticos candidatos à presidência da República e governo para comparecerem aqui a um debate. Até hoje eles não falaram nada. Então, quero crer que não tem política. Então, está cancelado, né? Já pedi a doutora Regina, está cancelado, o debate será registrado em ata, né? Porque parece que eles não têm o que dizer. Todavia, qual é a lógica constitucional? Que quem gerencia a política pública é um grupo de pessoas, absorvida por uma pessoa jurídica de direito privado, são os partidos políticos, que parte de um pressuposto óbvio do que é o Estado, como dizia o desembargador. O que é o Estado? O Estado, ele é uma abstração, mas uma abstração que pressupõe um dado econômico, uma quantia em dinheiro. Essa quantia em dinheiro nós é que fabricamos. Portanto, o que é o partido A, B, C ou D, que vira governador, presidente, ele executa um dinheiro que não é dele. Né? Todo banqueiro gostaria de ser Estado. Né? E vice-versa. Na verdade, são primo-irmãos. Mas o pressuposto que está dado pela Constituição Federal é claríssimo, que quanto mais atividade econômica, tanto melhor para o Estado, porque o Estado vive disso. Né? Os nossos amigos tributaristas, são os mais chiques da área, né, vivem falando isso aí, de fato gerador. O que é isso aí? Como é que eu tiro dinheiro e como é que eu guardo no caixa? Né? Não estou dizendo que um curso de direito tributário seria isto, vamos fazer fofoca. Mas o que eu estou comentando é que a lógica constitucional pressupõe um Estado que depende da economia. Então, vejam, esses 3 pontos de partida não significam nem avanço nem retrocesso, eles estão dados. Estão dados pela ordem constitucional. Se é certo, se é errado,
Isso é um outro debate. Eu estou partindo de uma premissa, que é um sistema democrático, votado, que está em vigor, que, a partir destes três personagens, vai colocar uma sociedade onde o litígio ambiental existe e sempre existirá. Esse é um dos fundamentos para que existam varas ambientais e mais câmaras do TJ. Porque, na perspectiva, vou desenvolver aqui, qual é a tendência? Ter mais e mais conflito ambiental. Logo, né, a gente precisaria ter mais e mais câmaras ambientais. Sou obrigado, desembargador, a encaminhar a vara ambiental, mas concordo com o senhor. Eu preferiria que todos os magistrados dominassem direito ambiental. Mas vamos adiante. Então, fixada essa premissa, qual é o ponto de partida para entender o que é o direito ambiental e como é que o Supremo adota esse entendimento? É um princípio fundamental, e a área ambiental adora falar de princípio. Aliás, a nossa área inventa princípio todo dia, toda hora. Inventa. Princípio disso, princípio daquilo, princípio não pode isso, princípio não pode aquilo, princípio não fica como está para ver como é que fica, princípio do avanço, princípio dá um tempo, retrocede, tá. Tudo bem, posso inventar qualquer princípio, mas em matéria normativa, qual é o princípio que é dado pelo artigo 5º da Constituição Federal, claríssimo, em seu inciso 2º, que vai regulamentar a área ambiental? Princípio da legalidade. Vocês diriam, isso é óbvio. Tá bom, então digam para os meus amigos, para os nossos companheiros, que é óbvio. Né? Que parece que em matéria ambiental, para alguns, não vigora o princípio da legalidade. O que vigora, para alguns, é uma ideia que algum autor europeu, ou chinês, que agora está na moda em chinês, né? Que passa a apontar, então imediatamente a gente importa e faz um congresso numa universidade de ponta, Maia, para ouvir, né, a mensagem daquele guru transnacional, né, que vem aqui e fala assim, nativos, ouçam, este é o direito ambiental a ser aplicado, porque a gente lá no nosso país aplica dessa maneira. Né? A gente brincava, e com todo respeito, eu sou descendente de português, né, citam muito autores portugueses, tem até parecer para a área de meio ambiente artificial nessa área. Eu costumo brigar que Portugal não precisa de uma Constituição, né? Um plano diretor toca super bem o país. Né? Mas as pessoas acham isso um absurdo. Como? Né? Porque o problema no nosso país, qual é? A escala. São 200 milhões de pessoas para um país que é o 5º em área de extensão territorial do mundo e o maior em biodiversidade. Então não dá para, pura e simplesmente, transportar um conceito de países menores com outras culturas para a realidade brasileira. Então, primeiro aspecto importante, o que o Supremo Tribunal Federal entende em matéria de legalidade? Então aqui, e bem rapidamente, dois recursos, na verdade, um recurso extraordinário, que é o 318.873, que teve como relator o ministro Celso de Mello, e uma ação direta de constitucionalidade, que também teve como relator o ministro Celso de Mello, né, e estou dando o número de julgados para que depois os senhores com calma possam consultar, mas que adotam uma ideia interessantíssima sob o ponto de vista do que é legalidade. Né? Vou ler um deles que diz: o princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva da lei constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a elas sujeitas, quaisquer intervenções normativas a título primário de órgãos estatais não legislativos. Então, o que eu quero deixar claro aqui? Matéria ambiental é aquilo que o artigo 59 diz ser processo legislativo. Agora não chama mais processo legislativo, desembargador Rui, chama marco. Então, agora, o eventual novo marco ambiental é um daqueles temas que está no 59. Então, o que diz o Supremo Tribunal Federal? O que vale em matéria ambiental? O que a Constituição Federal diz valer. O que é que vale? Matéria constitucional e todos os atos normativos dela autorizados e decorrentes. Está no 59. Então, emenda, as medidas provisórias, nos casos que couber, a legislação. Quer dizer, esse é um primeiro ponto importante para nós advogados, para deixar claro que atos do Poder Executivo não têm força de lei. Às vezes eu sou odiado por dizer isso, então mais um pouquinho de ódio. Ato de CONAMA, ato de CONSEMA são atos do Poder Executivo. Muito bem-vindos, muito bem traduzidos, mas não tem nenhuma força normativa. A gente pode usar ou não. A gente pode usar como argumento na petição inicial ou na defesa. Eu faço uma brincadeira para tentar com o juiz uma lavagem de direito difuso.
Né? Joga lá, se o juiz engolir, fala, não, não é o ato, é a decisão transitada e julgado. Eu jogo lá, se está distraído, né, desembargador? Então fala, não, não é a lei, não é o ato. Isso, fala, bom, mas se já é um julgado, e aí a função nossa de advogado, defender o cliente, sob o ponto de vista dos critérios. Agora, numa perspectiva constitucional, qual é a regra da legalidade em matéria ambiental? Que a Constituição autoriza a ser. Né? Poder Executivo não faz ato normativo que impõe legalidade. Né? Isso significa dizer, não só que nós temos um critério claro de como aplicar o direito ambiental, como uma outra situação, também bastante relevante e com todo respeito ao Ministério Público. Recomendação do MP não é ato normativo. Quer dizer, vira e mexe, a gente advoga, tem uma recomendação. Tá bom. O que eu faço, doutor? Recomendo a ele que tenha um bom fim de semana também, né? Que a senhora, sua mãe, seus parentes todos tenham uma férias adequadas, né? Recomendação por recomendação, a gente também é gentil. Qual é um ato normativo de recomendação? Nenhum. Nenhum. Não estou dizendo aqui, entrando no mérito, se é com boa intenção, má intenção, absolutamente. O que eu estou dizendo aqui é que numa democracia existe regra. E a regra da democracia é que quem faz é o legislativo, simples assim, desde o iluminismo. Né? Então, não vamos tergiversar. Primeiro, o princípio que guia a matéria ambiental não é princípio inventado, é princípio traduzido no plano constitucional. O primeiro deles é legalidade. A partir deles é que a gente vai interpretar o direito ambiental. Nesses dois julgados do Supremo Tribunal Federal, ele explica o que é legalidade. E, portanto, não cabe a gente aprofundar uma situação que já está muito clara. Muito bem. Dito isso, vamos para um segundo ponto, e sempre faço uma análise normativa a partir do preceito constitucional e que o Supremo entende dele. O segundo ponto diz respeito ao seguinte, o que é, afinal de contas, relação jurídica ambiental? No que ela é diferente? Por que nós, advogados paulistas, forçamos para mandar tudo para a Câmara Ambiental? Não é? E eu digo por quê? Porque tem gente muito especializada que conhece o feito. Não é? Mas desembargador, mas mais processo? Mas, enfim, o que é, afinal de contas, a relação jurídica ambiental? Bom, se é uma relação jurídica, a gente aprende no primeiro ano da Faculdade de Direito que toda e qualquer relação jurídica pressupõe pessoas e um bem. É simples assim. Isso significa dizer, se é uma relação jurídica ambiental, porque existe um bem ambiental. E vem a pergunta, existe um bem ambiental disciplinado na Constituição Federal? A resposta, existe. Ele está na segunda linha do artigo 225 da Constituição Federal. Portanto, o que é o direito ambiental? Uma relação jurídica que envolve a dignidade da pessoa humana numa economia capitalista, gerenciada por um Estado parcial que tem interesse em face de um bem que a Constituição explica ser bem essencial à sadia qualidade de vida. A nossa Constituição define o que é bem ambiental. Né? E ao definir bem ambiental, ela estabelece de maneira clara, bem ambiental não é bem público e bem ambiental não é bem privado. E aí, desembargador Torres, uma enorme confusão, porque na Europa não existe essa dicotomia. Na Europa, os professores de ambiental, tudo de direito administrativo. Né? Parece uma vingança do passado com relação a cada um de nós. Né? A gente estava lá na Espanha, ficamos na sala, tinha Associação de Direito Ambiental, daí tinha Direito Administrativo, e eu sentado lá, falo, pô, triste sim na minha. Né? A essa altura da vida está aqui dialogando, né, com um sistema estatal de manipulação dos bens ambientais. Mas vejam, é a cultura deles, é a dicotomia europeia. O que o Brasil estabeleceu? Um terceiro gênero de bem de interesse da economia do Estado brasileiro, que é a sétima economia do mundo. Então, diante dessa perspectiva, o que o Supremo Tribunal Federal já declarou? Né? E aqui é uma matéria que é de domínio absoluto do desembargador Roberto Leme Cavalheiro. Ao discutir um habeas corpus, que é exatamente uma matéria veiculada no HC 89878, que teve como relator o ministro Hélio Grau, o Supremo teve a oportunidade de estabelecer que, dependendo do bem, se aplica esta ou aquela regra infraconstitucional criminal. E aí o que disse o Supremo Tribunal Federal? Né? Ao analisar um tema que envolvia, seja a interpretação da Lei 8176 de 91, que como sabemos é que define crime contra a ordem econômica, seja a aplicação da Lei 9605 que define crime em matéria ambiental. O que já disse o Supremo Tribunal Federal? Disse o seguinte, os artigos 2º da Lei 8176, essa aqui que é da ordem econômica, e 55 da 9605, tutelam bens jurídicos distintos. 2 pontos. O primeiro, aquele da 8176, visa resguardar o patrimônio da União. Está lá. O segundo protege o meio ambiente.
Daí a improcedência da alegação de que o artigo 55 do 9605 revogou o artigo da outra lei. Então, note, o Supremo já disse aquilo que doutrinariamente vinha fazendo. Bem ambiental não é bem público. Bem ambiental é um bem de uso comum de todos. Por isso que tem essas dezenas, centenas de ações para a Câmara Ambiental. Se o bem ambiental fosse público, o Estado poderia usar, gozar, fluir, dispor, fazer o que bem entender com bem. Precisa avisar isso aí a todos. Né? Porque a gente vê muita gente falando, olha, bem ambiental, bem público. Né? Existe Rio Federal, doutor Maia, não sabia. Né? Daí querem fazer um quebra-pau no Rio de Janeiro. Eu falei, não tem nada a ver com isso. A gente tem absoluta... Ah, porque o Rio é carioca, o Rio é paulista. Eu falei, só faltava essa. Né? Quer dizer, o Rio está nadando, chega no Rio, tem o pessoal fala, para RG. O cara mostra, onde é que você é? São Paulo, aqui não passa. Né? Porque aqui a lei diz que, a interpretação diz que tem o rei federal. Olha, nós sabemos que todos os bens ambientais são de gerenciamento da União, do Estado e do município, que não tem nada a ver com propriedade. Então, o segundo ponto importante para entender na aplicação concreta o direito ambiental. Direito ambiental não é direito administrativo. Direito ambiental não é direito civil. Direito ambiental é direito ambiental. Né? Reconhecido agora, inclusive pelo Conselho Federal e próprio MEC, como uma cadeira que será obrigatória em todos os cursos de direito do país. Né? Foi a nossa OAB aqui, o doutor Flávio sabe disso, a relatora está lá sentadinha, a doutora Luciana, que encaminhou uma proposta essa que o Conselho Federal admitiu, que foi mandada para o MEC, incluindo o direito ambiental, para os mais de 1000 cursos de direito como cadeira obrigatória. Por quê? Porque é outra sistematização, é outro critério, é outro raciocínio. Então, segundo ponto importante, ao tratar de bem ambiental, nós estamos tratando de um bem destinado ao uso. Conclusão do Supremo, para que serve bem ambiental? Para ser usado. Então, nem intocabilidade, nem liberou geral. É muito claro. Vai ser usado por quem? Pela população, pelo empreendedor e por um Estado parcial. Por isso que a atuação judiciária é fundamental. Ninguém aqui pode ser ingênuo. Né? Achar que é possível a tutela dos bens ambientais sem a atuação do Poder Judiciário é não entender rudimento de história, economia e filosofia. Então, esse é um segundo ponto relevante que estou demonstrando, não sei o que estou falando, é o Supremo. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro falou, uma coisa é bem ambiental, outra coisa é bem público. Muito bem. Dito isso, e não querendo me alongar, vamos para um terceiro ponto. Já que se sabe que o princípio fundamental da legalidade em matéria ambiental, não adianta inventar moda, é aquilo que a Constituição autoriza. E ponto 2, na medida que o Supremo já apontou que bem público nada tem a ver com bem ambiental, vamos para o terceiro ponto. O que é, afinal de contas, direito ambiental para o Supremo? E aí é o que o Supremo Tribunal Federal falou em 2006, através da ação direta de inconstitucionalidade 3540. Com argumentos que esse mesmo Supremo veio a repetir recentemente, em 2011, numa DI lá do Rio de Janeiro, trazendo esses mesmos argumentos que eu vou rapidamente dizer às senhoras e senhores. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o que é meio ambiente, parte de uma premissa. Que premissa é essa? Que matéria ambiental pressupõe um sistema de controle da economia capitalista. Isso é o Supremo que está dizendo. Portanto, doutoras e doutoras, senhoras e senhores, não adianta este ou aquele argumento. Né? Ninguém é tão genial a ponto de descobrir a pólvora. Está muito clara a ideia. O Supremo Tribunal Federal já disse, a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. Que princípios? Que a legalidade autoriza. Já vamos ver um que o Supremo interpretou, prevenção. Está aqui. Então, o Supremo já disse isso. A partir de 88, o empreendedor pode fazer o que bem entende? Não. Ah, não gostou? Vai para o Vietnã, vai para o Camboja, vai lá, vai para a China, vai ver se consegue. Ninguém vai. Então, primeiro pressuposto, quando se fala em matéria ambiental, se fala de uma matéria absolutamente ligada à economia capitalista, que significa dizer, para o Supremo Tribunal Federal, a importância do direito ambiental é dada como um vetor que limita a economia capitalista. Chama eles assim, uma economia capitalista com compostura. 100% não pode, mas 95%, né, pode, aí você faz uma maquiagem ambiental, ainda mostra que é do bem. Tem um baita lucro e pega bem com o vizinho. Então, é isso que o Supremo já disse. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, que exatamente ao analisar esse tema, disse o Supremo Tribunal Federal
que presente esta atividade econômica considerada a disciplina constitucional que a rege, qual é a disciplina constitucional que a rege? Ordem econômica do capitalismo, diz o Supremo Tribunal Federal, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente, Constituição Federal, artigo 176º. Então está claro, o Supremo já interpretou. Ele já está dizendo que matéria ambiental disciplina a ordem econômica. E aqui vem um ponto que é exatamente o ponto nevrálgico da questão, e o desembargador tem absoluta razão. Ah, mas tudo que é matéria ambiental, nós vamos ter que julgar, tudo que é matéria constitucional, pelo Supremo, sim. Porque o que diz o Supremo? Qual é o conceito para o Supremo Tribunal Federal do que é matéria ambiental? De Supremo, se traduz num conceito amplo e abrangente das noções de, meio ambiente natural. Esse aí todo mundo sabe, a Rede Globo sabe. CBN. Esse é o conceito Bonner de direito ambiental. Né? Clima. Né? Quanta discussão sobre o clima. Né? Fundamental. Está aqui. Segundo, meio ambiente cultural. Né? E aqui, portanto, todo o conteúdo que decorre dos artigos 216 e 215 da Constituição Federal. Tudo isso aqui é matéria que o Supremo diz, é matéria ambiental. Terceiro, meio ambiente artificial, entre parênteses, espaço urbano. Né? Aqui é até interessante, o Supremo foi didático, pôs até entre parênteses. Para falar, se não sabe do que se trata meio ambiente artificial, estou explicando, espaço urbano. Né? Não por acaso feito por um ministro que eu reputo, um dos mais brilhantes, que é o Celso de Mello, que foi professor de cursinho. Professor de cursinho tem que ser claro e rápido. Então, aqui ele já põe, já estou avisando, espaço urbano. É matéria ambiental. E meio ambiente laboral. Então, notem, nesta perspectiva que é dada pelo Supremo Tribunal Federal, o que tem que ficar claro, senhoras e senhores, e a todos nós? Que quando se fala em direito ambiental, na interpretação do Supremo, o que é matéria ambiental? É todo o conteúdo do que envolve meio ambiente natural, todo o conteúdo que envolve meio ambiente cultural, todo o conteúdo que envolve matéria de cidade e todo o conteúdo que envolva saúde ambiental no meio laboral. Então, aqui não é o conceito desse ou daquele doutrinador. Esse é o conceito já dado pelo Supremo Tribunal Federal e que, portanto, gostando ou não gostando, achando interessante ou não, paciência. O que eu comentava com o desembargador Torres, falo para o desembargador Rui e para o doutor Maia também, eu sei que vai ser uma dificuldade para o judiciário, a gente está cumprindo o papel. Nós vamos entregar para o presidente e falar, somos favoráveis às varas ambientais. Agora, o que vai acontecer, aí nós sabemos, o judiciário saberá, né, adaptar condignamente os valores que significa esse conteúdo de causa de pedir. Mas está dado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, note, esse é um outro critério que já está interpretado. Já está dado pelo Supremo Tribunal Federal. E diante destas 3, 4 perspectivas que eu estou conversando com as senhoras e senhores, vem um princípio básico da legalidade, que é dado exatamente pela terceira linha do artigo 225. Quando diz que se autoriza o uso do bem ambiental, e é isso que diz o artigo 225, para ficar muito claro, bem ambiental existe para ser usado na forma do que diz a Constituição Federal, né? O que claramente estabelece o artigo 225? Né? Que pressupõe-se para o uso desse bem ambiental o dever ambiental, a saber, o dever ao poder público e à coletividade de defender e preservar. Defender e preservar o quê? O uso dos bens ambientais. Bom, qual é o critério que eu tenho para evitar a execução? Para evitar converter bem ambiental em dinheiro, para evitar situações que são absurdas. Decisões que vêm de Brasília, fala, desocupa a área lá da Billings, super tranquilo. Fala, super tranquilo. Baixa os autos lá para a vara de origem e o juiz chama quem está de plantão aí, desembargador Rui, o Demerval. O Demerval vem cá o seguinte, vai ter que desocupar a Billings, mas chama o Gomes e leva 12 viaturas, tá? Porque tem mais gente. Daí eles chegam na Billings. Né? Daí Billings é pouquinho, é meio milhão de pessoas. Daí o oficial chega e fala, quem é o líder da comunidade? Que aqui também tem uma comunidade, senhor Flávio. Fala, quem é o líder da comunidade? Sou eu. Falo, eu tenho uma determinação, né, emanada de Brasília para todo mundo sair. O representante tem risada. Ele começa a chorar, tá falando, que é isso, oficial, vem aqui, já senta, toma um negócio, o oficial se muda para lá com a família e pronto, né? Tá realizado. Quer dizer, às vezes tem decisões judiciais que o pessoal quer efeito faixa de Gaza, né? A coisa julgada com efeito bomba de nêutron, joga, 500 mil de pessoas são desaparecidas, não são realocadas. Então, olha, isto leva a uma consideração que o direito ambiental não existe? Não. O que é o cerne do direito ambiental baseado na legalidade? Prevenção.
prevenção. E o que o Supremo já disse? Né? E aí a DPF 101 do Distrito Federal, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes, disse: o artigo 225 da Constituição impõe à coletividade e ao poder público o dever de defender e preservar o meio ambiente. Está aqui repetindo. Para as presentes e futuras gerações. Diz e comenta o Supremo: ao estabelecer critério, apresenta um dever geral de prevenção dos riscos ambientais, na condição de uma ordem normativa objetiva de antecipação de futuros danos ambientais. Está dado aqui. Então, notem, aqui com base na legalidade, estabelece que é o princípio da prevenção. Isto é a ideia da prevenção. E não uma ideia baseada num fundamento ideológico, né, de um setor que eu não posso concordar, um setor que eu chamo do Hezbollah do direito ambiental, né, que nada pode, nada toca, nada faz, e também não sou favorável, tudo pode, tudo faz, mas um setor que adapta a ideia de um direito ambiental, de que construindo princípios imaginários eu evito o uso do bem ambiental. Não, bem ambiental para ser usado, diante de que critério? Científico, técnico, com inteligência, com racionalidade. E aí, prevenção. Não adianta acontecer o dano, depois entra com a ação. Ação civil, publicação popular, doutoras e doutores, eu tenho um monte no computador do escritório. Eu entro já, se quiser, cada modelinho super bem feitinho. Com doutrina nacional, faço um negócio legal. E daí? Como desembargador, e daí? Então, note, o Supremo já está apontando o caminho. Qual é o caminho? É prevenção, né? Racionalidade. Né? A ciência a serviço da necessidade da pessoa humana. E portanto, também uma ideia centrada nessa situação. Né? E para terminar essa primeira parte, rapidamente ir para a segunda. E adotando, por fim, a seguinte circunstância, nesse resumo do que é a interpretação, que é uma interpretação equilibrada do Supremo. E se não resolver? Se não se resolver, né? E aí eu brinco e chamo, é exatamente a operação Ricardo Sintra Torres de Carvalho. Fala Macios um porrete, demolição. Porque, note, é um problema a demolição? Mas se não houver demolição, a parte não cumpre. A gente aprendeu no primeiro ano do banco escolar, não existe direito sem sanção. Nem criminal, nem obrigação de fazer. Né? Fica fácil conversar com vocês, são da área jurídica, mas eu que dou curso para engenheiro, principalmente engenheiro fala, eu sou obrigado a saber disso aqui. Esses caras atrapalhando a obra. Quando eu falo, olha, dependendo do que você fizer, você vai preso em flagrante, o cara senta na cadeira e anota. Eu já começo o curso aqui. Aqui eu vou ensinar o que acontece na sua conta bancária e o que acontece quando você toma um flagrante. Pô, daí é lotado. Daí eu dou o curso. Né? Então, para a área jurídica é uma outra perspectiva. Mas o que existe de concreto? É que o Supremo Tribunal Federal também, num acórdão que diz respeito a um agravo regimental no recurso extraordinário 605482, que veio de Santa Catarina, isso é recente, publicado em 5 de novembro de 2013, teve como relator o ministro Dias Toffoli, ele apontou, imóvel construído em área de preservação permanente, determinação judicial para sua demolição, direito de propriedade, circunstância fática e legal que norteia a decisão de origem em prol do princípio da proteção do meio ambiente. Então não resolve prevenindo, resolve demolindo. Né? Portanto, está clara a regra do jogo. Nenhum magistrado tem interesse em demolir, mas eles têm que demolir por quê? Porque o empreendedor acha que é brincadeira. Então, se acha que é brincadeira, tudo certo. Tem o Supremo Tribunal a apontar. Hoje a tendência, e esse julgado é de 2013, doutores e doutores, para deixar muito claro, que é a tendência. Né? Portanto, vou para uma segunda parte rapidamente. Não vejo aqui nenhum retrocesso, doutor Maia. Nenhum. Não vejo absolutamente nenhuma situação nesse sentido. Né? Portanto, demonstra que o que o Supremo Tribunal Federal vem apontando é o equilíbrio de aplicação concreta dos grandes princípios do direito ambiental sustentados na legalidade. Pois bem, dito isso, vamos para uma segunda parte, que na verdade é o início da palestra do desembargador Rui. Vou fazer aqui o aquecimento que é da área criminal. Né? Que é ele que é o cara, não é o Obama. Ele que vai, o desembargador que vai desenvolver esse tema. E que diz respeito a um outro lado de atuação em matéria ambiental, disciplinada pelo Supremo, sob o ponto de vista da aplicação do direito criminal ambiental, que é um tema interessantíssimo, recente. Né? O desembargador dizia que dentre todas as situações que a Câmara acabou por enfrentar, a questão criminal nunca foi apontada.
né? Nós, da Comissão Permanente do Meio Ambiente, votamos e entendemos que, a exemplo de vara de família, um mesmo juiz deve atuar no campo criminal e civil, né? Enfim, a gente não vê por que um magistrado não consiga atuar nesse sentido, mas achei relevante trazer para os colegas alguns pontos que o Supremo já se debruçou e que estão estruturalmente ligados ao que é a matéria ambiental, aí no plano criminal. Então, já apontei legalidade, o que é matéria ambiental, o que é bem ambiental, princípio da prevenção, restrição em matéria chamada civil, demolição. E no plano criminal? Bom, em primeiro lugar, a grande questão no plano criminal, e os penalistas ortodoxos ainda hoje ficam furiosos, mas não adianta ficar furioso, né? Mas como acontece isso? É que a Constituição Federal, desde sempre, está aqui, não houve qualquer emenda desde a sua elaboração, entendeu por bem estabelecer que conduta e atividade considerada lesiva ao meio ambiente, sujeito infrator, pessoa física ou jurídica, sanção penal. Mas desde quando? Desde 88. Mas o Código Penal não diz isso. O Código Penal é leizinha, não é nem ordinária, foi um decreto da época do Vargas. Né? Mas o nome, ordinário. Negócio menor, pô. Né? As pessoas se apegam a uma coisa ordinária. Não vê o caso. Se a Constituição Federal diz que a partir de 88, né, poderá haver sanção em matéria penal, ponto final. Compete ao legislador estabelecer os critérios para tanto com os princípios em matéria ambiental. Então, dentro dessa primeira perspectiva, um tema que até então sempre foi um tabu, tremendo quebra-pau na jurisprudência e na doutrina, né? E até bem recentemente o STJ dizia, até pode processar, mas tem que ter uma pessoa física para a constrição da liberdade. Mas a grande novidade está exatamente no recurso extraordinário 548181, que teve como relatora a ministra Rosa Weber. Né? E aí, doutor Rui, ficaram falando mal dela, ela falou isso aqui porque ela veio do TST, só entende matéria laboral. Não interessa, é ministra. Né? Ganhou. O que a ministra, a relatora e o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem? Apontar aquilo que a Constituição Federal sempre disse. O que a Constituição Federal sempre disse? Que é possível responsabilizar penalmente pessoa jurídica. Por enquanto, pessoa jurídica de direito privado. Eu sempre defenderei de direito público principalmente. E diriam, mas como? Você vai pegar dinheiro que é nosso? E daí? E desapropriação você não pega dinheiro que é nosso? E essas restrições de Bamba, Conama, que tira dinheiro do DER, é nosso para o nosso? Então, já que tudo é nosso, aqui também. Não vejo nenhuma dificuldade em estabelecer constrição econômica, inclusive para pessoas jurídicas de direito público interno. Mas como eu sei que o capitalismo funciona com base na economia real, que não é estatal, né? O Estado é só um sanguessuga da economia capitalista, o que esse acórdão aponta, e é extraordinário, contribuição do direito ambiental, que a partir dessa perspectiva, a regra é que eu posso tranquilamente criminalizar pessoa jurídica de direito privado. Como? Com as regras constitucionais, dinheiro, obrigação de fazer. Qual é o problema? Mas não pode prender. Que é isso que eu quero que prenda? Para gastar mais dinheiro? Nunca. Né? Então, notem, num sistema de economia capitalista, qual é a regra? Sanção penal capitalista, que é o quê? Dinheiro. O ideal seria obrigação, já imaginaram, né? Isso eu proponho, eu sempre sou vencido, ninguém topa, de a gente mudar o sistema penitenciário e privatizá-lo, botar, por exemplo, o Bradesco, doutor Rui, para gerenciar as cadeias, né? O cara vai rebelião, não, rebelião só na database, né? Queimar colchão, faz na remissão, você vai ter que pagar. Queria ver, né? Relógio de ponto, tudo direitinho, mas não pode, é um tabu. Aí meus colegas falam, como que o senhor está dizendo isso aí? Mas note, o que eu estou comentando é que a evolução legislativa é econômica. E o Supremo já adiantou isso, quando ele aponta que a pessoa jurídica de direito privado poderá sim ser, dentro de uma relação jurídica criminalizada, está se abrindo uma porta interessantíssima para forçar mais e mais a prevenção. Porque agora a pessoa jurídica sabe que não é conversa mole. Seja na demolição, seja na repressão, de qualquer maneira ele vai ter que ter um resultado prático. Está aqui. Né? E, portanto, recurso extraordinário 548181. E caminhando para o final, claro. E com algumas situações que o Supremo Tribunal Federal também está adequando, no sentido de estabelecer um direito ambiental constitucional. Né? Não um Estado ambiental de direito, que é invenção europeia. Um direito ambiental constitucional, nosso, realizado pelos brasileiros, pelos juízes brasileiros.
Né? Portanto, um tema que sempre foi objeto de muito debate, né? Mas será que em matéria ambiental se aplica o princípio da insignificância, como se a tutela da vida? Dependendo do caso, se aplica. E por que não haveria de se aplicar? E há aqui um julgado, né? É o penúltimo tema que eu quero abordar com as senhoras e senhores, muito interessante, da segunda turma do STF, foi um habeas corpus 112.563, né? De um caso conhecido, vários colegas conhecem isso aqui, que é o caso do pescador de Santa Catarina. Esse caso é super legal, interessantíssimo, né? Porque o que era o caso concreto? Um pescador de Santa Catarina foi condenado por crime contra o meio ambiente, contra a fauna, né? Porque pescou durante o período de defeso. Bom, de fato está lá na norma. Né? Por exemplo, a doutora Fernanda, que é rigorosa, se for dar para ela, ela fala, isso aqui comigo não tem conversa, eu vou punir. Fala, calma, deixa eu mostrar a questão do Supremo. Mas veja o que o Supremo decidiu, está ali. Crime contra o meio ambiente por pescar durante o período de defeso, utilizando uma rede de pesca. Agora vejam, desembargador, veja o tamanho do delito. Está aqui. O que fez o pescador? Foi flagrado com 12 camarões. Aí é demais. Veja, uma coisa é você ser flexível. Agora, pegar 12 camarões, isso é quase crime de segurança nacional, não sei nem como me enquadrar junto com aquele vereador lá da Bahia, da greve da PM, entendeu? Devia ser coautor, porque pegar o que com 12 camarões, isso liquida com o ecossistema. Né? Para quem não come camarão na praia, é um espetinho simples. Não sei nem quanto está em Santos, do Guarujá, depois o doutor Flávio, que é um frequentador, vai me dizer. Né? Mas é um espetinho. Então imagina dar flagrante no Rio, Ipanema, Leblon, pegar todo mundo lá a partir das 8. Vai pegando aquele flagrante. Então, vê, a ideia era essa. Bom, vamos dizer, se aplicaria a ideia da bagatela do crime ambiental, bom, foi a defensoria aqui, o relator do habeas corpus foi o ministro Lewandowski, que vocês conhecem, é rigoroso. Aí não vamos dizer, não estou bem, o homem é rigor. Não tem essa, não, vamos fazer, não. É um rigor, um dos magistrados mais duros, e a gente tem que respeitar. Então, o que disse o relator? Olha, o relator negou concessão de habeas corpus. Não tem conversa. Dura lex, sed lex, né, essa coisa de dor, já avisa o doutor Flávio e a turma lá da OAB do Rio, pessoal de Santos, Caraguatatuba, pessoal, 12, 8, não pode. Bom, foi aberta uma divergência pelo César Peluso, seguida pelo Gilmar Mendes. E o que se falou diante dessa divergência, que na minha perspectiva, felizmente, acabou sendo considerada como uma decisão do Supremo, que haveria uma óbvia desproporcionalidade entre um tema e outro. Aquilo que o desembargador acabou de dizer, de apontar. Né? Direito processual é causa de pedir e pedido, né, em tese. Será que, de fato, essa situação, né, ela revela essa punição para ir para o Supremo Tribunal Federal, para ser julgado com esse rigor? Né? Então, notem, e esse é o penúltimo ponto que eu quero abordar. O que o Supremo vem fazendo em matéria criminal? Se, por um lado, ele reconhece, né, essa novidade econômica de criminalizar quem são os verdadeiros agentes ativos da poluição, e não é por querer sem querer, é business. Guardem sempre o seguinte, empreendedor depende do uso do bem ambiental. Sem bem ambiental não transforma o bem nem em produto nem em serviço. Sem produto e sem serviço, na relação econômica o país perece. Então sempre haverá lide ambiental por conta desta lógica que está na estrutura do que é a economia capitalista. Isso pode ler Adam Smith, pode ler Karl Marx, pode ler quem quiser. A estrutura é essa. Função do empreendedor é ter lucro. Vai ter menos porque a gente obriga, senão teria mais. Então o Supremo está mediando, falou, olha, vai estabelecer. Mas, ao estabelecer esse critério, acabou recentemente por apontar um julgamento que eu deixei exatamente para a parte final, para o desembargador Rui depois abordar, que é um julgado publicado em 18 de fevereiro de 2014, agora esse ano, né? Que teve como relator o ministro Lewandowski, que não é nada contra, mas ele foi o relator, o que eu posso fazer? Né? Nesse habeas corpus, um tema importantíssimo e fundamental para aqueles que atuam no direito ambiental, porque o que nós sabemos? Que a razão de ser da dilação probatória no direito ambiental, no processo ambiental, qual é? Perícia. O que é meio ambiente natural, artificial, cultural do trabalho? Aquilo que o perito disser, conhecedor. Né? Daí a dificuldade. Como é que eu vou saber se houve ou não houve lesão, se houve ou não houve desequilíbrio? Então, notem, fundamentalmente, o que é o devido processo legal em matéria de processo ambiental? É dilação probatória, a prova pericial. Daí, inclusive, né, independentemente de um novo Código de Processo Civil, não, outra bobajada,
já ter sido incluído na parte de provas do Código de Processo Civil a perícia complexa. O legislador já sabe disso, tem coisa difícil, faz a perícia complexa, chama o maior número de entendidos, porque o juiz tem uma possibilidade, né, de entender do que se trata. Bom, o que aconteceu nesse julgado, que é uma matéria que envolve direito criminal? É um recurso ordinário em habeas corpus. A matéria é crime ambiental, poluição sonora. Olha aí, desembargador, o caso lá da igreja, que adotou um critério econômico, né? Pelo sim, pelo não, corta o microfone e canta baixinho, né? Satisfez a questão da causa de pedir. Mas veja esse caso, crime ambiental, poluição sonora, ausência de prova pericial, alegação de nulidade da sentença condenatória, insubsistência, não provimento do recurso, desembargador. E aí veja só, diz aqui na ementa, a alegação de que a prova pericial é necessária, diz o acórdão, nulidade de sentença condenatória em virtude da não realização da prova pericial, visando a comprovação da prática de crime ambiental, que é a poluição sonora. Tipicamente critério pericial. Diz aqui, a alegação insubsistente, pois conforme assentou o acórdão impugnado, a materialidade do delito foi comprovada pela prova testemunhal. Quando eu li isso aqui, desembargador, eu falei, não, essa eu quero ver. Eu vou atrás do conteúdo do julgado. Quer dizer, como é que uma prova testemunhal, que pressupõe um leigo que sente, que ouve, que cheira, né, vai suplantar uma questão que é eminentemente técnica, né? Mas nem o super-homem sabe quantos decibéis tem. Ele dá uma olhada lá, 12, 26. Tem que ter um aparelhinho, pô. Daí eu falei, bom, como é que saiu aqui? Daí fui ler o julgado. E vejo que interessante a dificuldade nossa enquanto operadores do direito. O que diz o julgado? O próprio voto do ministro, que acabou sendo reconhecido do Supremo Tribunal Federal, fez uma análise do tema a partir do que teria sido a matéria já julgada por um acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Começou em primeiro grau, foi para o Superior Tribunal de Justiça. E aqui eu termino com isso aqui para que os colegas meditem como de fato é difícil, concordo totalmente com o desembargador Torres. Diz o Supremo Tribunal Federal nesta decisão, com efeito, diz o relator, entendo que subsistem as razões adotadas pela STJ, que razão? De trocar a prova testemunhal por prova pericial, que assim fundamentou a decisão mediante a qual indeferiu o pedido de HC. Ouçam, somente é imprescindível a realização da perícia nas hipóteses em que o crime deixar vestígios, o que não se verifica no caso dos autos. Explicar rapidamente aos colegas o que é o caso dos autos. Era uma pessoa que estava andando com o carro ouvindo som alto, atenção, pena que tem muito jovem aqui, né? Essa do batidão. Doutor Maia, quando tinha frota de carro, ele tinha um batidão, agora virou desembargador, mudou, mas ele tinha os carros, equipamento de som, etc. e tal. Então, estava ouvindo numa reserva ecológica, e aí flagraram, e aí tipificaram. Estava ouvindo som, ouvindo, a paisagem e tal, crime. Bom, esse é o caso, diz o STJ. Somente é imprescindível a realização da perícia nas hipóteses que o crime deixar vestígios, que não se verifica no caso dos autos. Pois, consoante acertadamente afirmou o Tribunal de Origem, notem, a poluição sonora é uma espécie de poluição ambiental que possui o caráter peculiar de nocividade orgânica. Isso mesmo. Que não produz fumaça. Às vezes não. Não torna o solo estéril. Mas perturba a mente. Abala o equilíbrio, deteriorando o meio ambiente social, prejudicando a saúde e o bem-estar. Pô, legal. Folhas 32. Bom, e daí? Daí diz o STJ. Partindo desta premissa, doutor Maia, a materialidade do delito em questão pode ser atestada, e foi, pela prova testemunhal. E agora vem o checkmate, artigo 167 do CPP. Na ocasião, desembargador Rui, o engenheiro ambiental devidamente inscrito no CREA, servidor da Secretaria Municipal de Controle Ambiental, munido de um decibelímetro, instrumento esse utilizado para constatar os índices de intensidade sonora, realizou a medição no momento em que o som do carro estava ultrapassado os limites previstos pela legislação. Bom, desembargador, veja se eu estou errado. Isso aqui que eu saiba é prova pericial. O Supremo falou que não, que é testemunhal. Aqui, ó. Fresquinho, 2014, né, para superior consideração. Então, por que eu quis concluir com esse acordo do Supremo Tribunal Federal? Para deixar muito claro, né, que a solução das questões ambientais, ela está fundamentalmente na fala e na palestra do desembargador. Por quê? Porque ela envolve, em primeiro lugar, bom senso. Segundo, racionalidade. Em terceira constatação,
de que os grandes temas de direito ambiental, se a gente for sujeitar a hipótese de constrição civil ou criminal, não chegarão a resultado prático algum. Mas até chegar numa situação dessa, que o fulano com decibelímetro é prova testemunhal. Está escrito aqui, não foi eu que falei. Daí eu sou a favor, eu não. Está escrito aqui, eu pesquiso e trago. Né? Então, notem, por essas e por outras, e termino aqui agradecendo muito a paciência dos colegas, que a Comissão Permanente do Meio Ambiente conseguiu essa proeza de trazer os desembargadores, trazer os julgadores aqui, num sentido absolutamente respeitoso, mas deixando claro de que segurança jurídica pressupõe interpretações judiciais racionais e lógicas. Interpretação judicial racional e lógica pressupõe, obviamente, uma análise de temas onde o conhecimento das matérias dos bens ambientais necessita muito mais uma ampla visão da sociedade do que pura e simplesmente uma matéria disciplinada no campo normativo. Eu termino aqui usando até uma frase de um estadista da Primeira Guerra Mundial, que diz o seguinte, que guerra é um assunto sério demais para ser tratado por militar. Né? E eu diria que meio ambiente é um assunto sério e difícil demais para ser tratado só por jurista. Muito obrigado.